Ele veio para Belo Horizonte com 18 anos. Cursou filosofia, direito e administração. Trabalhou como gestor em grandes empresas e hoje atua como consultor, palestrante e conselheiro comportamental, com 3 livros publicados neste assunto. Hoje ele está em seu 2º mandato como deputado federal. Antônio Roberto é nosso entrevistado no programa Retratos desta semana. Roberto, seja muito bem-vindo à TV Horizontes, ao programa Retrato. É um prazer tê-lo conosco. O prazer é meu, parabéns pelo programa. E a sensação que eu tenho é de retorno à casa. Quer dizer, é para mim muito grato estar na TV Horizonte, foi onde eu comecei o meu trabalho da TV. Pois é, como é que surgiu esse seu trabalho em televisão e principalmente aqui na nossa casa? A Érica Machado, ela tinha um programa ligada à comunidade aqui, né? E sempre ela trazia pessoas para ser entrevistada. Aí ela pediu que eu viesse me entrevistar, né? Como um cara de comportamento humano, etc. A repercussão do programa foi tão grande que na época o diretor pediu que a gente fizesse outra entrevista. Aí teve uma outra entrevista no domingo, né? E também foi um sucesso danado. Aí ele colocou, escuta, quem sabe a gente faz um programa? Eu falei, desde que a Érica esteja junto. Sim. Porque ela que estava me entrevistando. Então acabou com esse programa da comunidade e aí eu comecei a fazer o programa na TV Horizonte, que eram 2 horas todo domingo. 2 horas. 2 horas em seguida. Ou seja, o comportamento humano dá pano para manga, né? Pano para manga, né? E era ao vivo, como sempre, né? Meus programas sempre foi ao vivo, a pessoa ligava na hora, liga, perguntando. E aí começou o programa de comportamento. Agora, por que, né, que essa questão do comportamento é tão importante a ponto de gerar um programa que foi sucesso aqui o tempo todo, e depois eu fui para a TV Alterosa e continuo lá. É o seguinte, não existe mecanismo institucional na nossa sociedade para te ensinar a lidar com o medo, com a depressão, com a raiva, com o mau humor. Não existe isso. O único lugar onde se ensina isso é no consultório terapêutico. E é só rico que pode pagar, né? Porque, então, há uma carência, né, na classe mais popular, é uma carência muito grande de entender melhor essa questão emocional. Então pode-se dizer que você traz a terapia para a televisão. Foi uma forma de fazer isso, né? Quer dizer, ensinar para as pessoas como lidar com o seu mundo emocional. E que, na verdade, né, é Lúcio Flávio. Isso. Lúcio Flávio, na verdade é o que conta na nossa vida. Se você for analisar bem, é a parte emocional que pega na relação com a sua mulher, com os filhos, na relação que pega no ambiente de trabalho. As empresas elas não têm problema outros, senão a questão das relações. Antônio, voltando um pouquinho, né, como é que você começou a lidar com essa temática, com esse assunto? Você é administrador de empresas, como é que você migrou aí para essa área de dar essa orientação para as pessoas e principalmente aí nesse âmbito mais massificando um pouco isso, né? Eu fui do Instituto de Administração Pública, que era um instituto ligado à Secretaria de Administração do Governo. E lá eu cuidava da parte de cursos para gerentes, né? E aí começou a me chamar a atenção que aí a gente mandava os gerentes fazer um curso, ou a gente promovia um seminário, um curso sobre tomada de decisões. Eles iam, aprendiam tudo, como é que toma decisão, como que não toma, o que que faz, e depois continuava não tomando as decisões. Vamos fazer um curso sobre delegação de competência, né? E eu fazia o curso, ficava e continuava não delegando. O nome é bonito, né? Mas na prática... Mas não dá. Então eu comecei a descobrir que o problema não era intelectual. Nosso problema não é intelectual, não é de inteligência. É comportamental, quer dizer, é emocional.
Aí eu comecei a pesquisar essa área e, ao mesmo tempo que a pessoa ia fazer um curso de tomada de decisões intelectual, eu começava a trabalhar com ele o medo de errar. Se você não resolve seu medo de errar, você não toma decisão nenhuma na vida. Se você não confia nas pessoas, você não vai delegar. Sim. E aí, por diante, eu vi que o problema é comportamental e eu comecei, então, a pesquisar isso. No curso de administração que eu fiz, tem uma área chamada área humana, recursos humanos. Sim. E dentro do recursos humanos tem o treinamento, tem seleção, tem treinamento. E dentro do treinamento tem a área de dinâmica de grupo, de mudança de comportamento. Então, na verdade, eu não migrei, eu apenas expandi um papel que é do administrador na área humana, né? Expandiu e aperfeiçoou. Aí eu comecei a descobrir 1000 técnicas, fazer todos os cursos que houve no Brasil, né, da área comportamental, eu fiz, com autores americanos, pessoas que viram. E aí eu comecei, então, a me desenvolver nisso e é o meu fascínio, né? A compreensão do humano, da pessoa humana. Né? Antônio, e qual que é, dentro desse universo tão complexo, qual que é a questão mais recorrente? São duas questões mais recorrentes. É o ciúme e a inveja. Os casais sofrem de uma doença chamada ciúme, as empresas, o que há de ciúme na empresa. E seja qual for, inclusive nos mosteiros, nos seminários, né? Outro dia eu fui fazer um trabalho com as freiras aí, o que havia de ciúme entre elas, é um negócio de louco. E como que você orienta, no caso, essa questão, tanto do ciúme quanto da inveja? Bom, primeiro com relação ao ciúme é saber que não é amor. Nos ensinaram que o ciúme faz parte do amor. Que se eu amo alguém, eu tenho que ter medo de perder. Não. Se eu amo alguém, eu tenho que ter vontade de ganhar essa pessoa todos os dias. Sim. O medo não é uma coisa boa para o coração a ser amoroso. Então a primeira coisa é isso, porque a cultura nossa é ciumenta. Os pais botam ciúme no filho, o irmão põe, os chefes põem ciúme em um no outro para controlar. Quer dizer, então, na verdade, você descobrir. E depois começar a transformar esse medo de perder aquilo que você já tem numa vontade de viver isso que você já tem. Esse que é o caminho terapêutico para resolver o ciúme. Né? Quer dizer, a vida não é para ser conservada, é para ser vivida. O seu trabalho não é para você conservar, é para viver. O seu casamento não é para ser conservado, é para ser vivido. As pessoas deixam para depois. O negócio é guardar, possuir, resguardar, porque um dia eu vou aproveitar. Adivinha se esse dia chega, né? E no caso da inveja, que muita gente acha que não tem, a maioria acha que não tem, né? Mas a inveja é quando eu me comparo com as pessoas, né? E me sinto ruim vendo o outro melhor do que eu em alguma coisa. Então o caminho é parar de comparar com o outro. Entendeu? Tanto o ciúme quanto a inveja, eles fazem parte da natureza do ser humano? Não, é aprendido. Fui aprendido, mas é tão aprendido que parece que faz. Aí fica fácil, né? Que eu sou ciumento porque a minha natureza... Não, que isso? A criança, tudo bem, ela é pequenininha, até 5 anos é natural ela ter ciúme, ter medo de perder, porque se o pai e a mãe não... Ela não sobrevive. Agora, nós adultos, 30, 40, 50, 60, com medo de ficar sozinho, se minha mulher me abandonar, eu acabei. Acabou como? Quer dizer, né? Então, na verdade. Agora, a inveja é essa competição crônica da sociedade capitalista. É o tempo todo. A única saída é eu passar a me comparar eu comigo mesmo. Hoje a minha entrevista está pior ou melhor do que a última que eu fiz. É o parâmetro que tem que ter. E não ser melhor ou pior do que o Padre Cândido ou outro aí que... Perfeito. E qual outra ligação que você tem nesse ambiente aí do comportamento que você acha que as pessoas, além das mais recorrentes, aquelas que lhe dá assim, um prazer, uma satisfação maior de lidar com ela para que você possa trazer soluções para as pessoas? Olha, a solução fundamental da nossa vida, em todas as áreas, é o amor. Pena que nos ensinaram muita coisa errada a respeito do amor. Você acha que amar alguém é ser dono dela? Você acha que amar... Tem gente até que mata por amor. Amor acha que amar é controlar o filho, você não pode, não faz. Mas quando você realmente descobre esse sentimento do amor, né? Realmente o amor ao próximo, ao outro. Então, essa é a solução. Então, a coisa que mais me dá prazer é pegar, por exemplo, né, através do programa, ou mesmo num aconselhamento individual,
você pegar pessoas que não se amam, ou que amam errado achando que estão amando, né? E que de repente começam a descobrir a beleza da liberdade um do outro, do companheirismo, do receber o não, saber dar o não e receber o não. Isso seria o amar corretamente? Isso seria o amar corretamente. São 3 ingredientes fundamentais para quem quer amar mesmo. Primeiro, aceitar o não do outro. Se eu amo minha mulher, eu aceito que ela é individual, que ela é livre, que ela pode eventualmente fazer o que eu quero, na hora que eu quero, do jeito que eu quero. Sim. Segundo, ficar alegre com a alegria do outro. Eu tenho que querer o bem do outro. Então eu ficar alegre com a alegria do outro. Tem casais ou pessoas, parece, que não suportam a alegria do outro. Quando começa a ficar alegre, vai me trair, já está com não sei o quê. E o terceiro, respeitar os pontos fracos, né? Nós somos imperfeitos e seremos a vida inteira. Então, se eu me relaciono com você e não respeito os seus defeitos, você não respeita os meus, a relação vai ser de crítica o tempo todo, de um querendo mudar o outro. Certo. Qual que é o problema de eu querer mudar alguém? Nenhum, só que eu não vou conseguir, né? Com certeza. Antônio, e toda essa sua história, né, aí de televisão, dos conselhos também geraram livros, né? Você tem livros publicados que tratam dessa temática? O tempo todo. Todos os 3 livros meus, né? Tanto tem um chamado É Possível Ser Feliz, o outro chama-se Relacionamentos e o outro Eu Te Compreendo. Todos eles ensinando as pessoas a lidar com esse sentimento, a culpa, com o perdão, com alegria, relacionamento casal, traição, morte, medos, essas coisas que normalmente sempre foi tabu. Ninguém gosta de falar sobre essas coisas. São questões humanas, né? Humanas, profundamente humanas. Em todas as sociedades, inclusive. Em todas as sociedades, varia um pouco, né? Uma antropóloga americana chamada Margaret Mead, ela encontrou uma tribo que não tinha ciúme. Uma tribo, né, numa cultura que não tinha. Em alguns países é menos, em outros é mais. Quanto mais inferior as pessoas se sentem, mais ciúme elas têm, mais medo de perder e mais competição, né? Quer dizer, parece que eu estou na vida não é para viver e ser feliz, é para ser melhor do que você, melhor do que o outro. Com certeza, Antônio. Nós vamos para nosso primeiro intervalo e você pode nos ajudar a melhorar cada vez mais nossa programação, tornando-se um colaborador da campanha Faço Parte. Além de ajudar a manter os veículos de comunicação da Arquidiocese de Belo Horizonte, você estará colaborando para a construção da Catedral Cristo Rei e para as obras de revitalização do Santuário Nossa Senhora da Piedade. Ligue e faça parte deste projeto. Sua adesão é muito importante para nós. Vamos para um rápido intervalo e voltamos em instantes. Retornando com o segundo bloco do nosso programa Retratos e hoje falando com o deputado federal pelo PV, Antônio Roberto. Antônio Roberto, voltando um pouquinho na sua história, né? Você é natural de qual cidade? Olha, eu nasci em Montes Claros e tem algumas características interessantes na minha história de vida, é que eu vim de uma família extremamente pobre, quase numa favela. Meu pai já tinha morrido, e mamãe, quando melhorou de vida, virou servente de grupo. Quer dizer, aí que ela começou. Então, aí é uma dificuldade muito grande, mas mesmo assim, eu fiz o curso primário lá, passando necessidades, às vezes passando fome, tá? E aí,
eu encontrei uma saída para eu estudar. Eu fui para o seminário de Diamantina, né, estudando com os lazaristas. E aí sim, eu fiquei no seminário, fiz todo humanidades, o clássico, etc. Quer dizer, então, foi a única possibilidade de eu estudar. E daí eu vim para Belo Horizonte, com 18 anos, e de cara eu fiz o vestibular e passei, porque o estudo do seminário era um estudo... Te deu todo pelo menos naquela época, base, era muito intenso. Mas você foi para Diamantina com quantos anos? 11 anos de idade. 11 anos. Minha mãe quase enlouqueceu, né? E você tinha mais irmãos? Tinha duas irmãs mais velhas do que eu, né? Mas aí eu fui para lá, para o seminário, e o estudo é muito grande. Eu me lembro, eu com 14 anos, para você ter uma ideia, eu estudei grego, aprendendo grego, numa gramática francesa. Quer dizer, eu já tinha que saber falar francês com 14 anos para poder entender o grego, o grego, né? E os padres, então, era latim, português, grego, filosofia. Nós fazíamos provas escritas e orais sobre filosofia, toda em latim. Em latim. Né? Era oral e escrito. Sim. Então, eu escrevia, assim, páginas e páginas em latim sobre Descartes, sobre Platão, Aristóteles. Você já chegou em Belo Horizonte totalmente preparado, então? Para a época, naquela época, né, a faculdade de Direito. Né? Sim. Né? E você já veio com o pensamento de vir para Belo Horizonte para estudar Direito? Já tinha essa definição da sua vida? Tinha, porque, na verdade, eu pensei assim, qual o curso que está mais próximo com o curso que eu fiz no seminário, que era o antigo clássico de Humanidades, né? Depois acabou com o clássico, hoje só tem científico, né? Mais ligado à matemática, física, química. Então eu vim pensando fazer isso, né? Mas, sobretudo, eu vim por uma questão também de sobrevivência. Com 18 anos, onde é que eu vou voltar para Montes Claros, para a favela? Minha mãe sem dinheiro nenhum para nada. Aí eu cheguei em Belo Horizonte sem emprego, sem conhecer ninguém, sem nada, sem dinheiro. Não conhecia ninguém aqui? Nada. E aí comecei, né? Fui lá no Colégio Arnaldo, falei, ó, sou esse, me arruma aí pelo menos uma semana de estadia. Sim. Nessa semana eu fui na faculdade, conheci pessoas, falei, e aí eu fui me ajeitando, né? Mas foi uma vida assim de muito sofrimento. E tem uma história interessante aí, né? O seguinte, eu às vezes nas minhas palestras ou então em seminário, eu falo muito sobre o passado. Pessoas que são presas ao passado. Né? Quer dizer, toda pessoa deprimida é muito presa ao passado, porque no meu tempo, naquela época. Né? E sempre as pessoas acham que o tempo passado era melhor do que o tempo atual. Pois eu estou te falando que nós vivíamos lá em Montes Claros, eu, mamãe e minhas irmãs, né? E tinha uma irmã, a mais velha, chamada Marlene, que era mais sofrida, complicada, cheia de problemas, né? E passou fome, necessidade e tal. Logo que eu comecei a melhorar aqui em Belo Horizonte, o que eu pensei? Trazer minha família para cá. Não é assim que o pobre pensa? Por isso fica pobre o resto da vida. O pobre tem um tal de ajudar a família que é um inferno, né? Aí eu resolvi trazer minha mãe e essa minha irmã, a outra já tinha casado, essa Marlene. Vieram para cá, com o tempo eu dei um barracão para eles morarem, depois, enfim, ficaram anos sem nenhum problema financeiro mais. Comida, armazém, televisão, tudo, passeio. Você acredita que um dia eu chegando lá na casa da minha mãe com a minha irmã, ela falou assim, Antônio Roberto, tempo bom é daquele nosso lá de Montes Claros. Falei, só você que gosta de passar fome, né? Porque, quer dizer, é impressionante assim, essa referência de voltar do passado. E tem alguma explicação para isso? Tem, porque viver o presente é muito complicado, né? Porque você tem que resolver as coisas agora. Então a pessoa, o pensamento vai para o passado que já não tem mais jeito de resolver e o futuro que ainda não aconteceu. Aliás, os sentimentos negativos todos são ligados ao passado e ao futuro, no presente. Bom, e depois aí, você chegou a Belo Horizonte, aí foi cursar Direito? Eu comecei a estudar e aí comecei a arrumar emprego, eu fui locutor da Rádio Itatiaia, fui vendedor de enciclopédia, depois eu fiz um concurso público e fui para o Instituto de Administração Pública e fui melhorando e, ao mesmo tempo, fazendo também um curso de administração e me aperfeiçoou nessa área do comportamento. Quando você foi fazer administração, você já tinha esse pensamento em mudar o direcionamento profissional já? Já. A minha ideia era entender o comportamento humano e ajudar as pessoas a mudarem o próprio comportamento. De onde que surgiu esse sentimento em você, Antônio Roberto? Eu sempre tive um sentimento que, aliás, foi corroborado e vamos dizer, estercado, né, no seminário, de ajudar o outro. Essa missão, esse jeito, né,
de ajudar a outra pessoa é o básico dentro da igreja, né? Principalmente da igreja católica. Quer dizer, o amar o outro, ajudar as pessoas. Então, isso já era básico. Eu teria qual a contribuição que eu vou dar para a humanidade. E eu sempre gostei muito dessa questão da psicologia, do emocional. Eu passei por várias terapias para entender o meu comportamento também. Tá? E aí, então, eu comecei a pesquisar. Como eu te falei que os gerentes faziam o curso e não mudavam. Então, eu comecei a entrar na questão da mudança do comportamento. E antes dessa pesquisa, a percepção que você teve dessa situação, né? Aliás, o meu forte, desde criança, é a percepção. Eu tenho um nível de percepção para a realidade, para a pessoa, negócio assim, fora do comum. Sim. Que também tem uma questão de sobrevivência. Senão eu teria morrido, né, irmão? Numa favela, numa coisa, seria o marginal hoje. Quer dizer, então, na verdade, a percepção é que salva a gente da loucura e que salva a gente da realidade. E o que deixa eu voltar nesse passado, né? Não, só como referência, beleza. Como referência, a gente tem que voltar mesmo. O que fez você, enquanto criança, né, 11 anos, ter essa vontade de romper, de ir para Diamantina, ver a oportunidade de um seminário? O que diferenciou você dos outros que estavam junto com você? Provavelmente, eu não sei, eu nunca fiz essa comparação, mas provavelmente os outros não passavam tanta dificuldade quanto eu passava. Né? Quer dizer, então, de repente, surgiu a oportunidade. Um padre chegou lá na escola onde eu estudava, falou, gente, quem quer ser padre? Eu falei, eu. Então tá. Então, eu falei, mas eu não tenho dinheiro. Não, nossa. E aí providenciou, eu fui para Diamantina e foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, né? Perfeito. Eu assisti a sagração do Dom Serafim lá em Diamantina, cantei no coro onde ele foi sagrado bispo, né? Outro dia eu falei isso com ele lá. Mas então aí foi andando e nesse momento eu fui para uma empresa chamada Mannesmann, me convidaram para dirigir recursos humanos lá e fazer o trabalho de comportamento. Certo. Depois eu fui ser diretor da Acesita. Depois eu fui ser consultor da empresa, das empresas na área do comportamento humano. E sempre trabalhando nessa área. Então, Telemig, Valor Rio Doce, não sei o quê, a Construtel, empresas aqui no exterior, sempre trabalhando na parte de comportamento, não tinha ninguém que fazia isso. Você, de certa forma, você foi pioneiro. Né? Fui pioneiro. Nessa época era um absurdo falar em amor dentro da empresa, falar em esperança, falar em alegria, falar... Né? E teve alguma reação assim, um pouco inusitada, quando você começou a falar dessas questões no ambiente empresarial? Muito, tanto que os meus seminários tinham que ser muito pesados. Eu já entrava quebrando o pau mesmo para eles me escutarem, né? Porque você sabe que o executivo ele tem uma dificuldade muito grande de escutar as pessoas, ele acha que ele é Deus. A metade acha que é Deus, a outra metade tem certeza. Bem, nós vamos para mais um intervalo e daqui a pouco o Retratos está de volta. Não saia daí. Estamos com o último bloco do programa Retratos, hoje conversando com o deputado federal pelo PV, Antônio Roberto. Antônio, deputado federal pelo PV, nessa sua trajetória, né, bem sucedida como consultor, sua vida nas empresas, como é que surgiu aí a política na sua vida? Bom, um dia eu estava fazendo um seminário e entre os meus alunos estava um cara chamado Márcio Lacerda, que é atual prefeito de Belo Horizonte. E ele me convidou para ser consultor da empresa dele. Eu fiquei uns 30 anos, eu fui consultor do Márcio uns 30 anos da empresa dele, né, a construção Batica e tal.
Um dia ele chegou perto de mim e falou assim, André Roberto, você fala tantas coisas boas pra gente, ajuda tantas empresas, por que você não vai falar isso pro povo? Eu falei, uai, seria uma boa. Ele falou, pois é, vai pra televisão. Foi aí que eu conheci a TV Horizonte e fui falar. Sim. Daí uns tempos, enquanto com o Márcio Lacerda, no aeroporto, ele me perguntou, Alberto, você já está conhecido, querido aí, todo mundo te conhece, da mídia, por que você não entra para a política? Falei, não, mas não vou entrar não, você entra. Ele falou, não, Deus me livre. Eu falei, eu também não. Nós dois falamos que jamais entraríamos para a política e tal, não sei o quê. Mas com o tempo as coisas foram andando, eu vi que eu poderia ampliar o trabalho que eu já estava fazendo. Tá. Quer dizer, porque mesmo eu no rádio, na televisão e nos jornais, eu escrevo para o Estado de Minas todo domingo e por aqui diariamente, quer dizer, eu vi que eu poderia, esse trabalho na rádio, na televisão, no jornal, é sempre individual, apesar de ser coletiva, de massa, mas é cada pessoa. A uma pessoa. Quer dizer, então eu vi que eu poderia pensar um pouco mais na coletividade. Certo. E como deputado eu poderia ter um espaço para poder fazer algumas coisas desse rumo do crescimento das pessoas, da qualidade de vida, etc. Sim. Se candidatou a deputado federal, primeiramente, já... Foi. Eu já comecei como deputado federal. Sim. E alguém me perguntou da campanha, Alberto, por que você já está começando de cima? Falei, porque nessa idade eu não posso começar de baixo, não, senão eu não chego lá, eu morro antes. Ué. Se eu ainda fosse ser vereador, para depois 2 mandados, depois deputado, já morri, né? Agora, então, o objetivo meu como deputado é esse. E eu cuido disso. Eu vou para Brasília, eu fico cuidando dessa questão ambiental, a questão do Rio Mais 20, a questão do Código Florestal. E você sente, Antônio Roberto, que dentro desse seu propósito, né, de criar essa ressonância maior do que você já fazia aí enquanto político, que você consegue atingir esse objetivo? Menos do que eu gostaria, mas consigo. Né? Quer dizer, a gente sempre tem aquela idealização de resolver o mundo. E o mundo ele não tá, ele vai sendo resolvido durante anos, séculos, essa nunca chegará. A Câmara Federal, assim como outras casas legislativas, quer dizer, uma andorinha só não faz o verão, né? Você tem que ter aí uma articulação. Mas é um pouco... A pessoa tem uma visão um pouco distorcida. Eles acham que a Câmara Federal é um conjunto de pessoas que estão ali junto fazendo as coisas. Sim. Na verdade, eu vou para Brasília, eu cuido da questão de direitos humanos, meio ambiente, e deixo as coisas para eles. Certo. Entendeu? Quer dizer, eu não preciso. Alguém falou, você não vai consertar a Câmara? Eu falei, não, isso não é meu papel, eu vou consertar o que está errado aqui em Belo Horizonte, aqui. O outro passando fome, o outro com dificuldade. Então, mulher grávida que não é atendida psicologicamente. Sim. Então, fiz um projeto. Entendeu? Então, meu objetivo não é resolver a classe política. Tá. E falando em classe política, você que tem esses objetivos que eles são claros, né? E fundamentalmente, não só por sua atuação política, mas porque você já defendia anteriormente a isso. Você encontra, né, e a classe política é um pouco desacreditada hoje em dia, você encontra aí pares, pessoas que estão nesse mesmo sentimento com você na Câmara? Meio desacreditado é bondade sua, é totalmente desacreditado, né? Quer dizer, que sua visão um pouco. Não, política é mal vista e com razão, né? Quer dizer, eu também não gosto muito de política. Mas agora eu encontro um ou outro que comunga dessa forma, que está querendo realmente fazer algum bem, melhorar alguma coisa real. E você sente que está mudando, quer dizer, já nessa sua convivência em Brasília, tem aumentado o número de pessoas que têm esse pensamento do bem comum, ou está estagnado? Olha, infelizmente não está havendo uma mudança como a gente queria, porque o problema não é das pessoas que são escolhidas, o sistema é corrompido. Certo. O sistema, ele te obriga. É um subfruto do sistema capitalista. Todas as vezes que você morar num sistema onde o dinheiro é a coisa mais importante que tem e para todo mundo, sim, aí os desvios terão que ser necessários. E como que você faz para ficar imune a isso? Basicamente ficar fiel aos meus princípios. Né? Quer dizer, eu não tenho que dar satisfação a ninguém. Meu tipo de voto não depende de ninguém. É direto com o povo. Então, quer dizer, isso me permite, né, estar um pouco mais independente e fazer minhas coisas do meu jeito, né? Porque, aliás, é a coisa que eu mais prezo é a liberdade.
Agora, tem uma coisa que eu queria lembrar para você, que você não sabe, os telespectadores não sabem, e o pessoal aqui da TV Horizonte não sabe. Esse programa Retratos foi da época que eu estava aqui. E várias vezes eu fiz o seu papel entrevistando alguém nesse retrato. Se pegar aí o arquivo, você vai encontrar algumas... Passa-se, a partir desse momento, isso é uma honra para mim, tá? Para mim, né, eu fiquei alegre quando vou retratos. Eu me lembro, eu entrevistando, eles falaram, Roberto, você além da palavra, quem sabe você entrevista mesmo? Eu falei, vamos tentar, vamos fazer. E aí fiz pelo menos uns 5 programas de retratos eu fiz. Que ótimo. Foi legal. Antônio, bom, dentro da sua linha de trabalho, né, da terapia, você atende também em consultório ou somente na mídia que você dá suas orientações? Hoje não dá tempo de atender e mesmo dando tempo, eu não iria falar com você que eu atendo não, porque tem aí uma guerra dos psicólogos, eles tentam... Pô, mas ele não é psicólogo, como é que ele é? Então eu não atendo, é consultoria, chamo consultor. Certo. Mas hoje não dá tempo. Certo. Né? Não tem como dar tempo. Agora, uma coisa tem que me ser creditado com esse trabalho meu na televisão. Eu desmistifiquei a terapia, diminuiu demais o preconceito com relação à doença mental e à doença psicológica. Sim. Alarguei muito os consultórios dos psicólogos, dos psiquiatras, que, aliás, eu vivo recomendando, procura um psicólogo, procura um psiquiatra. Né? Então, ao invés de competir, tinham que me agradecer. Outro dia, uma pessoa ligou para mim no programa e falou, Roberto, os psicanalistas gostam de você. Eu falei, eles eu não sei, mas a mãe deles me adoram. E você, Antônio Roberto, já fez alguma análise? A vida inteira eu fiz várias terapias. Certo. Várias terapias. Não só análise, como síntese também, né? Mas fiz várias terapias para entender meu comportamento. Quando eu falo do seu ciúme, é porque eu já atravessei e conheço o meu. Quando eu falo do seu medo, eu conheço o meu. Quando eu falo da sua depressão, eu conheço a minha. Perfeito. Quer dizer, não tem jeito de eu ajudar alguém se eu não tiver atravessado os dias e as noites da alma. Seria a minha pergunta. Essas questões todas que você debate, comenta, né, e ajuda, você passa por elas também? De uma maneira diferente, porque quando eu estou com ciúme, eu sei que eu estou doente, eu tenho que tratar. Não é a maioria acha que é assim mesmo e quer controlar o outro. Quando eu me vejo deprimida, eu já sei, eu sei o caminho de saída também. Sim. Quer dizer, na verdade, a diferença é porque eu acho isso natural, como uma dor de cabeça, como uma pneumonia, como qualquer outra doença psicológica também. As pessoas têm vergonha. Eles falam que tem... Fala, você está com medo? Ele, não estou com medo, não, eu não tenho. E de onde que vem essa vergonha? Há um preconceito com relação ao emocional, né? Quer dizer, é como se o animal, a parte emocional sua fosse uma parte animal. E nós somos treinados para ser perfeitos, para ser certinhos, para ser muito racionais e tal, tal. E a gente finge que é, porque você sabe que na prática a gente não é aquilo que a gente... Certo. Nós já estamos caminhando para o final do programa. Aí eu vou te fazer uma pergunta... Faça. Vou fazer uma consulta. Ótimo, vai subir para um monte de gente. Pois é. Felicidade plena existe? Se você entender a felicidade não como uma alegria permanente, né? Não é uma alegria permanente, é um sim à vida, existe. Bom, para mim está respondido. Ai, que bom, né? Antônio Roberto, agradeço muito a sua presença aqui no Retratos, pelo trabalho que você faz ajudando as pessoas, tanto no comportamento, quanto também como deputado federal. E é bom saber que a gente tem políticos que destoam um pouco aí da que a gente está acostumado. Muito obrigado. Obrigado a você, eu fico muito feliz desse convite. Quero aproveitar e mandar um abraço para o Dom Valmor, a última vez que eu tive com ele, porque nós estávamos votando um acordo do Vaticano com o governo brasileiro e ele precisava de apoio nós demos. Um abraço, né, a toda a diocese, a todo o pessoal, aos padres, né? Eu tenho uma afinidade com a religião católica muito, muito intensa. Então, muito obrigado também a você, né, por me entrevistar, obrigado por ser convidado e estou às ordens. Sempre gostaria de vir de vez em quando aqui a essa casa. Perfeito. A próxima entrevista já tem um convite pronto. Obrigado. E o Retratos de hoje fica por aqui, mas você pode nos ajudar a fazer este programa enviando sugestões de entrevistados, críticas e comentários para o e-mail retratos@tvhorizonte.com.br. Também fique sabendo das novidades nos seguindo através do nosso Twitter e também pelo Facebook.
Na próxima semana, nós temos um encontro marcado aqui pela TV Horizonte, uma emissora da Catedral, Rede de Comunicação Católica. Até a próxima.